Imagina você guardar uma pedra comum em casa durante muito tempo e depois descobrir que se tratava na verdade de uma pedra muito valiosa. O mais interessante ainda é que se for uma pedra com aparência feia e comum, guardada durante muitos anos, sem saber que poderia ser uma pedra de alto valor. Posso dizer que isso aconteceu de verdade e eu vou contar essa história para vocês para que fique de exemplo, caso você esteja guardando alguma pedra bem diferente durante muito tempo, sem desconfiar que ela pode ser uma pedra valiosa. Então peço que me acompanhe nesse vídeo, pois está bem interessante essa história. Ela é muito curiosa e vale a pena a gente conhecer, pois quem sabe algum dia você se interessou ou guardou ou até viu alguma pedra e não imagina que ela poderia ser algo de valor. Então eu vou contar que tal pedra diferente era essa que tinha valor e foi guardada durante muito tempo, para caso você encontre alguma parecida na natureza você aprenda a reconhecer. Eu sou Jair Monteiro, esse é o canal Pedras e Achados e você é muito bem-vindo para mais um vídeo interessante de aprendizagem e curiosidades sobre o mundo das pedras preciosas. Se gostar desse vídeo não esquece de deixar o seu like e também a sua inscrição neste canal e depois você pode deixar um comentário para interagir com a gente. Então vamos lá, nossa incrível história começa na verdade lá na Austrália. Ela não aconteceu no Brasil, mas mesmo assim é interessante e serve de exemplo para você. E você já vai entender por quê. Em 2015, um homem chamado David lá na Austrália estava prospectando no parque regional perto de Melbourne, na Austrália. E para quem procura pedras preciosas, prospectar significa procurar um pouco de tudo que encontra para ver se há alguma coisa interessante. Ele estava com um detector de metais e descobriu uma coisa bem fora do comum, uma rocha que era muito pesada e avermelhada, e estava grudada numa argila amarela, bem parecida com ouro. Então ele levou essa pedra para casa e fez de tudo para quebrar essa pedra, pois ele tinha certeza que tinha ouro ali dentro, já que o seu aparelho estava apitando ali. Além disso, a região onde ele encontrou essa pedra misteriosa já foi uma região onde encontraram muito ouro no passado. Acreditem, para tentar quebrar essa pedra, David tentou usar uma serra para pedras, tentou usar uma furadeira, tentou mergulhar a pedra no ácido e também chegou a bater com uma marreta bem grande, segurando com as duas mãos, e nada de quebrar. Ele ficou muito curioso com essa pedra, pensava que diabos é isso. Mas mesmo assim ele acabou guardando a pedra e só 4 anos depois, em 2019, ele levou a pedra, sua rocha, para um museu no centro da cidade. E depois de uma análise um pouco criteriosa foi descoberto que essa rocha misteriosa de David na verdade se tratava de um meteorito muito raro e por isso muito valioso. Ou seja, na verdade não era nenhuma pedra da Terra, era uma pedra de um outro mundo, um meteorito autêntico. Já pensou se o David acaba quebrando e acabar estragando a peça? Nós não temos informações sobre quanto valia nem por quanto David acabou vendendo sua rocha valiosa. Mas um meteorito tem valor principalmente quando é algo bem raro, pois ele pode oferecer um estudo mais aprofundado sobre a origem do universo, que pode levar a descobertas muito importantes para a ciência. E por isso ele é tão procurado por colecionadores de minerais e por estudiosos do assunto. Pois então a pedra que David achava que era ouro, na verdade era um meteorito raro. A questão agora é então, como identificar um meteorito? Como saber se uma rocha, que aparentemente pode parecer visualmente uma rocha simples, como diferenciar uma rocha assim de uma pedra comum da Terra, que não tem nenhum valor? Pois agora aqui é um ponto importante, pois eu vou relembrar alguns pontos justamente sobre a identificação de um meteorito, que são muito importantes caso você encontre uma rocha diferente na natureza. Talvez muitos de vocês que já acompanham o canal já devam reconhecer alguns desses testes, mas sempre vale a pena lembrar e vale a pena olhar novas imagens de outras rochas de outros meteoritos. Pois é bom que você saiba que os meteoritos são divididos em 3 grupos básicos, que são feitos praticamente de ferro, os pedra e ferro e também os pedregosos. Mas praticamente todo meteorito tem uma quantidade significativa de ferro e níquel extraterrestre. Então o primeiro passo para a identificação de um meteorito é o teste com ímã. Geralmente o ímã vai grudar em um meteorito bem forte, que vai ser difícil retirar, vai ser difícil separar os dois. Muitas pedras da Terra também são atraídas por ímã. Então esse não é um teste definitivo que já vai dar um aval que sua pedra é um meteorito. Mas esse é o primeiro passo, visto que todo meteorito vai ser atraído por ímã. Claro, existem alguns tipos de meteorito muito raros que não são atraídos por ímã, mas eles são tão raros que os próprios especialistas desconsideram uma rocha que não seja atraída por ímã de ser um meteorito. Outro ponto interessante que você pode observar caso você ache uma rocha diferente e resolva levar ela para casa, que é justamente o peso e a densidade. Um meteorito é basicamente feito quase que completamente de ferro, então ele é muito pesado. Eu sei que uma pedra terrestre comum de um tamanho considerável também vai ser pesada, mas o meteorito pode chegar a pesar cerca de 3 a 4 vezes mais do que uma pedra comum, mesmo uma pedra que você ache pesada, do mesmo tamanho. Desconfie se você encontrar algo muito pesado. Um meteorito, por exemplo, do tamanho de uma laranja pode
pode passar de 2 kg, que é incompatível com uma pedra comum. Uma coisa chamada crosta de fusão é outra característica interessante dos meteoritos. Quando um meteorito entra na atmosfera, ele queima, fazendo com que sua superfície fique escura, queimada mesmo, por causa do calor. Com o tempo, esses meteoritos vão perdendo essa crosta, mas ela deixa as pedras com aspecto mais escuro. Pedras comuns encontradas na natureza geralmente não têm esse aspecto. Um meteorito que caiu mais recentemente vai mostrar melhor a crosta de fusão. Então, se você tiver uma pedra escura que também é atraída por ímãs, isso já deve chamar a sua atenção. Tem um outro aspecto muito curioso dos meteoritos que são conhecidos como as impressões digitais dos meteoritos. São marcas muito características chamadas de regmaglitos. Quando nós podemos observar essas marcas em uma pedra, nós já podemos desconfiar que pode se tratar de um autêntico meteorito. Essas marcas, os regmaglitos, se parecem com as marcas quando a gente segura um pedaço de argila e aperta com os dedos, que fica assim meio afundado. Esse é praticamente um aspecto de um regmaglito e esse não é um aspecto comum das pedras terrestres. Observe se existe um tipo de marca parecida com essas em uma pedra que você encontrou, pois isso pode ser um forte indício que na verdade não é uma pedra, mas sim um valioso meteorito. Outra coisa interessante de se observar se chama linha de fluxo. Linha de fluxo é outra coisa interessante que só tem em meteoritos e as pedras da Terra não têm. Esse é um detalhe um pouquinho mais técnico e um pouquinho mais difícil de observar, mas se você aprender a identificar uma linha de fluxo em uma rocha, você vai aprender a identificar um meteorito autêntico. Alguns nós só vamos conseguir ver com lentes de aumento, mas basicamente deixa eu explicar o que elas são. A linha de fluxo é como se fosse o metal derretido na hora que ele está entrando na atmosfera por causa do calor. Então o próprio metal escorre pela própria pedra, deixando marquinhas como se fossem os caminhos de um rio, como se fossem veias, mas se você aprender a observar isso, certamente vai aprender a identificar meteoritos. Outra coisa mais interessante são os flocos de metal, são outro aspecto curioso de meteoritos que nós não vamos encontrar em pedras terrestres. Mas por causa da crosta de fusão queimada, talvez a gente não consiga observar isso numa pedra diretamente. Talvez seja preciso polir um pouco da pedra ou serrar um pedaço para que a gente observe esferas metálicas coloridas dentro da pedra. Isso também vai ser um forte indício de que na verdade não é uma pedra comum da Terra, mas sim um meteorito valioso. E por fim, vale lembrar que o meteorito ele vai ser diferente da maioria das pedras que você encontrou na região. Se você encontrou uma pedra escura, observe se não tem várias pedras escuras, pois pode ser um falso positivo e na verdade não ser um meteorito e ser uma pedra comum. Um meteorito vai tender a ser diferente de todas as rochas encontradas por perto. Então, para que você não faça como o David, fique atento para não acabar guardando uma pedra valiosa por muito tempo na sua casa. Dá uma investigada numa pedra que você já viu ou que tem guardado em casa que possa ter essas características, pois elas podem indicar que se trata de um meteorito. Então, depois de fazer vários desses testes e darem positivos, pelo menos a grande parte deles, você pode enviar uma amostra ou um pedacinho dele para ser analisado, de preferência no Museu do Rio de Janeiro, que vai submeter sua amostra ao teste final para revelar a quantidade de níquel que tem, revelando se é um meteorito autêntico ou não. E além disso, esse teste é importante pois ele vai revelar se é ou não um tipo raro de meteorito. E aí que entra a questão do valor. As pessoas quando acham um meteorito suspeito já pensam logo no valor, mas isso deve ser visto com calma, pois um meteorito pode valer tanto quanto 10 mil reais ou 1 milhão de reais, depende do quão raro ele é. E para isso só depois do teste no laboratório. Então faça primeiro esses testes mais comuns. Se você está com dúvida, dá uma olhada de novo nesse vídeo, volta aí, olha cada uma dessas pedras que eu mostrei com muita atenção para você aprender a identificar um meteorito. Cuidado para não deixar passar batido uma pedra que pode ser muito valiosa, tanto comercialmente quanto para a ciência. Quem sabe se você não está perto de uma grande descoberta. Aqui embaixo na descrição desse vídeo eu coloquei mais alguns outros vídeos que nós já falamos também sobre a identificação de meteoritos. Eu gostaria muito que você desse uma olhada neles também. Mas agora eu também quero que você deixe um comentário para interagir com a gente. Deixe aqui o seu comentário, sua pergunta sobre esse assunto ou sobre qualquer outro que você quiser. Fique à vontade. Então por agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, mas eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais!